Olá, seja muito bem-vindo a esta primeira abertura semanal do mercado. Hoje nós vamos iniciar um quadro que será publicado regularmente a cada semana no YouTube, onde nós faremos uma análise do que aconteceu até o fim da semana anterior para abrir o mercado para uma nova semana. Neste caso, essa primeira semana será entre os dias 12 e 16 de setembro. Esperamos que com isso, vocês possam compreender melhor a pertinência, a importância, a força do método da American Trading Academy, que é composta essencialmente de indicadores técnicos com base científica, que são próprios, são proprietários da American Trading, porém todos aqueles que estudam na American Trading recebem licença para utilizar esses indicadores, e eles são realmente inovadores no mercado. Podem parecer com outros que vocês já conhecem, mas acreditem que eles são completamente revolucionários e vocês vão gostar muito do que vocês vão ver. Vamos começar então para essa primeira análise semanal. Vamos mudar aqui para a nossa tela do MetaTrader 5. Se vocês não conhecem bem a plataforma MetaTrader 5, ou se vocês já ouviram um monte de bobagens que falam por aí sobre essa plataforma, nós temos uma playlist específica sobre a plataforma MetaTrader 5, uma das melhores plataformas do mundo, premiada internacionalmente, mas infelizmente aqui no Brasil algumas pessoas insistem em rotulá-la como uma plataforma para operar algoritmos ou robôs negociadores ou apenas para fazer day trade. Na verdade, eu utilizo essa plataforma de maneira profissional aqui no Brasil e no exterior, opero nas bolsas de Chicago com ela também, ou seja, tem essa facilidade de você poder operar com a mesma plataforma no Brasil e no exterior. Não, eu sei que essa não é a realidade de todo mundo, mas é um diferencial e é uma plataforma extremamente robusta e não tem comparação com nenhuma outra. Além de ser altamente personalizável. Nós temos diversos indicadores estruturados em base científica, com backtest e tudo mais, porque essa plataforma assim o permite fazer. Tá, ok? Se vocês também não conhecem ainda, estão chegando aqui e vendo os nossos indicadores pela primeira vez, consultem também a playlist sobre a metodologia da American Trading, onde nós apresentamos rapidamente cada um dos nossos indicadores e vocês podem ter então uma melhor ideia de como eles funcionam. Todos aqueles que vocês vão ver aqui na nossa tela são indicadores próprios, tá? Exceto as médias móveis, são indicadores próprios que não existem disponível em qualquer outra plataforma. Okay? Bom, a gente sempre começa pelo IBOV, o índice brasileiro, o índice da Bolsa Brasileira. Essas três linhas aqui são as linhas longas, a azul 233 períodos, a marrom 144 períodos e a cinza, ou prata, 377 períodos. Isso daqui é realmente para a gente ter uma visão de longo prazo, para que percebamos onde está transitando o mercado. Eu gosto sempre no começo de diminuir a tela assim, fica um pouco mais difícil de ler, mas a gente pode ver o contorno do mercado ao longo aí de pelo menos um mês e meio, e eventualmente eu diminuo mais. Aqui a gente está vendo desde março de 2022, a gente consegue perceber aí 6 meses de mercado, tá, para a gente ver com muita propriedade o que está acontecendo. A gente viu, ou a gente vê que o índice Bovespa ele tem caído historicamente, porém, olha só, aqui a gente tinha um topo interessante no mês de maio e agora a gente está um pouquinho acima, um duplo topo aqui, ó, levou o mercado a cair um pouco, está lateralizado nesse momento, no mês de meados de agosto para cá, e com uma ligeira tendência de queda, mas muito ligeira, e em nossa opinião o que deve acontecer aqui é a ruptura desse limite superior e a extensão para o alto. Tá? Vamos olhar aqui mais um pouquinho. A gente vê que as médias longas, olha só, elas se cruzaram por volta do dia 18, 20 de agosto. Tá? A média de 233 ainda não superou a de 377. Então ainda é um mercado que não se recuperou da queda que ele vinha sofrendo. Pode cair de novo. Obviamente pode cair de novo, depende muito das circunstâncias internacionais, mas ele é um mercado que está tentando romper para cima. Tá? Então essa é a melhor probabilidade que a gente tem neste momento. Porém, a probabilidade de ele voltar a cair também existe e é significativa. Tá? Então temos que tomar cuidado. Bom, essas três linhas aqui, verde, laranja
vermelha e azulzinha. Hoje é o primeiro dia que eu estou fazendo isso, então eu vou explicar um pouco mais. É a linha do crocodilo, ela é baseada no indicador de um dos maiores traders, foi considerado um dos 3 melhores traders do mundo, que é Bill Williams, e vocês veem, quase não é conhecido aqui no Brasil. Né? Ele desenvolveu um indicador chamado Alligator, em inglês, ou jacaré em português. Nós aprimoramos com um pouco mais de ciência de dados e um pouco mais de potência computacional para poder fazer simulações, e melhoramos o indicador dele, acrescentamos uma linha a mais, que ele já vinha utilizando uma outra linha, e dessa forma colocamos um indicador absolutamente arrojado no mercado e ainda superior àquele que ele utilizava. Essas 3 linhas, a gente vê claramente que ela virou aqui em meados segunda quinzena de julho e veio numa tendência, sustentando uma tendência de alta muito significativa, né? Os candles todos acima da linha verde, que são os lábios do crocodilo, né? Aqui são os respingos de água que o crocodilo causa. O azulzinho claro aqui é o rio onde o crocodilo navega, né? Nada, melhor dizendo. Aqui os lábios, os dentes e a mandíbula do crocodilo. Enquanto ele estiver batendo só nos lábios, na boca, tá ótimo, né? Ele dá uma tocadinha assim, tá bem. Se ele chegar no dente, a coisa está ficando perigosa. Se ele chegar na mandíbula, já era, virou o mercado e você pode ter problema. Aqui, olha só. Vou voltar a crescer aqui. Aqui, em início da segunda quinzena de agosto, o mercado fez uma correção forte, bateu na mandíbula do crocodilo e voltou a subir. E caiu de novo, ó, passou. Aqui ele passou da mandíbula, começaram a virar as curvas, o mercado entrou numa correção ou no início de uma tendência de baixa. Tá? E aqui ele ficou um pouco subindo, descendo, ou seja, lateralizado, não dá para se fazer muita coisa nessa situação aqui. Tá? A banda de Bollinger, que é essa colorida aqui, eu uso o colorido para saber quando que eu tenho uma expansão, uma contração, quando essa contração está acima dos 95% de permanência ou quando uma expansão está acima de 95%. Quando ultrapassa os 95%, ela tende a reverter a situação. Então, se ela está contraindo, ela tende a expandir. Se ela está expandida, ela tende a contrair novamente. Tá? Então, isso é bem interessante. As linhas aqui, essa linha aqui é a linha do número da proporção áurea, né, de Fibonacci ao cubo. Ele estabelece quase que um limite, né? Os preços não conseguem passar dessa linha. Então aqui, por exemplo, ó, os preços vão até andando junto, mas não conseguem passar. Tá? Eventualmente, num gap de abertura, ele ultrapassa, mas volta. Tá? Ele não consegue ficar além dessa linha marrom aqui, um laranja escuro, né? Que é contínua. Tá? E aqui tem uma outra, que é a mesma linha, só que um pouco mais para dentro, para a gente saber se ele está sustentando aqui. Ele estava sustentando, aqui ó, já deu uma rompidinha, mas ele sustentou, né? Tá agindo um pouco como suporte aqui também. Mas o mercado lateralizado não dá para esperar muito. As linhas verticais aqui, fininhas, elas são semanas. Tá? E eu utilizo aqui, para fazer essa análise, candles de 3 horas. Por que 3 horas? Porque eu tenho 3 candles no dia e eu consigo separar bem o primeiro candle, período da manhã, das 9 ou 10 horas até às 12 horas, dependendo do horário que abre o ativo, né? O Ibovespa, ele abre às 10 horas. Né? O segundo, do meio-dia às 3, né? Que é um horário de almoço, que o mercado começa a retomar às 3. E o terceiro é das 3 até o fechamento. Tá? Seja às 17, seja às 18, depende do ano, em função do horário de verão americano, ele muda. Né? Então, aqui dá para fazer uma análise bem legal, né? Do que está acontecendo, muito melhor do que num candle diário ou num candle horário. Tá? Eu consigo saber rapidinho em que período do dia eu estou, né? E eu aconselho a todos os meus alunos que façam dessa maneira também. Naturalmente, essa semana aqui a gente teve um dia a menos, né? Teve segunda-feira de feriado, semana passada, né? Segunda-feira de feriado nos Estados Unidos, quarta-feira feriado de independência aqui no Brasil, e a gente vê que na terça-feira houve uma queda forte durante o período da manhã, né? E na sexta-feira houve uma alta que praticamente zerou essa caída aqui, ó, e o mercado voltou para o estágio inicial. Ou seja, foi uma semana em que ele caiu um tanto e voltou. Né? Uma semana que teve uma volatilidade da ordem de 1.000 pontos, 1.060 pontos, com uma volatilidade máxima de 2.700 pontos. Ou seja, dava para ter ganho dinheiro aqui. Né? Realmente dava para ter ganho dinheiro aqui.
O nosso indicador de convergência e divergência, ele se parece muito com o MACD, mas não é. Né? Ele segue o mesmo princípio do MACD, mas ele segue as linhas do crocodilo que não são médias móveis. Elas são, na verdade, são médias móveis, mas não de preço, mas sim de volatilidade. Né? Aqui, essas médias do crocodilo são médias de volatilidade. É uma coisa que vocês não vão facilmente encontrar no mercado. Tá? É um indicador proprietário da American Trader. E aqui a gente faz o MACD destas linhas. Ou seja, com uma ponderação, porque elas são 4, né? E o MACD original, e não tem como ser diferente, ele usa 2 linhas, né, para fazer o histograma aqui. A linha vermelhinha aqui é de sinal e a outra é a de aceleração desse ponto, ou seja, quanto que ele está fechando ou abrindo a distância entre o sinal e os histogramas. Tá certo? Assim a gente consegue saber para que lado que a coisa está acontecendo, se essas linhas aqui estão fechando, estão abrindo, vão se cruzar, não vão se cruzar. Tá? Então a gente vê aqui, ó, que elas se cruzaram, né? Aqui teve alguns cruzamentos também, é natural, né? E aqui ela não chegou a se cruzar, até a azulzinha chegou a ir até a vermelha, né? Ou seja, os respingos foram lá na mandíbula do crocodilo, mas não passaram dela, ele não engoliu os respingos. Então a gente está vendo aqui, ó, que essencialmente os histogramas para baixo, ainda que a gente tenha aqui alguns subindo e um cinza aqui que é de cor neutra, né? Normalmente acontece na virada, ele não está sustentando essa subida. Né? Ele acelerou bem, mas ele perdeu a aceleração, voltou a cair e está começando a acelerar de novo. O que nós acreditamos que vai acontecer na próxima semana? Até baseado também na força do mercado que está aqui embaixo. Esse daqui é um indicador baseado no RSI, mas muito mais aprimorado. Né? E assim, enxerguem aqui como um RSI, só que ele vai do número negativo a positivo, ele mostra compra e sobrevenda de uma maneira muito mais adequada e autoajustável, né? Não precisa ficar levando em consideração, é de 40 a 80, é de 30 a 70 ou a 60, como o RSI tradicional exige. Aqui é tudo autoajustável, né? Tudo feito com backtest de 5 anos, ciência de dados, etc. São realmente indicadores que são baseados em alguma coisa existente, mas tem uma base científica muito forte. Então o RSI está mais ou menos indicando ainda uma possibilidade de alta. Né? O RSI em si, normalizado, ele subiu bastante, as médias ponderadas elas estão abrindo, né? E aqui está começando a subir. Então a gente pode esperar para essa semana que começa uma intensificação do movimento de alta do índice. Tá? Isso é o que dá para a gente falar aqui. Como que vai acontecer até o fim de semana? Isso a gente vai perceber quando fizermos, né, a abertura da próxima semana. Eu vou comentar tudo isso. Mas a ideia é que existe aqui um topo importante, né, e ele está próximo desse topo, ou seja, ele tem características de que pode bater um pouco nesse topo e voltar e finalmente romper e ir para cima. É o que parece que vai acontecer. Tá? Agora, isso tudo depende de como evoluir o mercado durante a semana. Ok? Se a gente for olhar um pouco o índice futuro, que é um índice que a gente negocia no mercado futuro, ele está muito parecido, né? Como não poderia deixar de ser, ele está muito parecido, então a análise é exatamente a mesma. Eu gosto sempre de analisar também o índice S&P, né? É o principal índice americano. Se a gente fizer aqui o que fizemos no início, desde março, a gente percebe que nos últimos 6 meses esse negócio está caindo, mas olha só, ele tem um topo aqui também no mês de maio, se parece muito com o índice brasileiro. Tá? Na verdade, o índice brasileiro segue muito o S&P, por isso que é bom a gente olhar o S&P, porque normalmente o brasileiro vai atrás, né? Com raras exceções. Por exemplo, nas eleições ele pode ter um comportamento mais autônomo, quando tem uma privatização importante ele pode ter um comportamento mais autônomo, mas ela dura muito pouco e depois segue muito parecido com o S&P. Então aqui ó, a gente também teve aquele topo, aqui tem um topo que ultrapassou, só que aqui, olha só, um topo aqui, outro mais para baixo, outro um pouco mais para baixo. Ele está caindo, vou aumentar de novo. Né? Ele está caindo, você está fazendo topos mais baixos. Ou seja, você tem aqui uma caracterização de mercado de baixa. Olha o crocodilo, virou aqui, está totalmente alinhado para baixo, está começando a virar. Ó. Essa semana causou um vir aí. Vamos aumentar mais um pouco, olha só. Essa semana causou esse vir aqui, mas ele ainda não virou. Então ele ainda tem aqui uma tendência estabelecida de baixa, que é uma correção
na verdade, desse movimento mais longo, né? Mas ela está bem pronunciada. Tá? Então temos que tomar cuidado com isso daqui. Olha só, ainda quando estava caindo, a convergência, divergência e aceleração já estava mostrando uma perda do momentum de queda, né? Que acabou virando numa reversão e que começou a subir. Então isso daqui é um ponto positivo para que o índice S&P continue em alta. O RSI normalizado também está mostrando alta, desde o início da semana anterior, tá? Semana do dia 26 de agosto. 26 não, 29 de agosto. Então, percebam que existe uma boa probabilidade do índice S&P começar a subir. Olha o Bollinger, ele fechou a linha violeta que indica fechamento. Aqui é difícil perceber, mas tem dois tracinhos aqui de magenta, ou seja, ultrapassou os 5%, os 95%, e ela começou a abrir. Tá? A linha de respingo começou a cruzar tudo, ou seja, quando o respingo cruzar a mandíbula, significa que o crocodilo está virando. Né? Agora ele vai nadar de barriga para cima. Ou vai nadar, está nadando de barriga para cima aqui, vai nadar do jeito certo agora. Então o que acontece? Está mostrando que o mercado está virando de baixa para alta, mas isso daqui ainda está acontecendo, então não quer dizer que vai terminar. Temos que tomar cuidado, ficar atento, acompanhar, mas a melhor probabilidade que eu enxergo aqui é que o índice S&P deve ganhar força, deve ganhar momentum de alta nessa semana. Ok? Vamos agora olhar o Nasdaq. O Nasdaq eu uso um ETF. Eu também poderia abrir aqui o próprio S&P e o Nasdaq na Bolsa Americana, mas eu sei que a maioria aqui opera a Bolsa Brasileira. Então eu uso os índices que estão disponíveis aqui na Bolsa Brasileira, porque assim facilita para todo mundo. Tá? Se você tiver o americano, é melhor analisar por ele. Então aqui o Nasdaq, eu utilizo um ETF, né, o Nasdaq 11, ele reflete perfeitamente bem o que está acontecendo na Nasdaq. De novo, 6 meses, olha só, ela começou a cair, porém, aqui em junho ela começou a subir com uma boa inclinação, uma boa tendência de alta, que foi rompida agora no final da primeira quinzena de agosto e virou uma correção mais forte, que já é praticamente uma tendência de baixa. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui, olha só, a gente olhando nesse gráfico do último 1 mês e meio, né, 6 semanas, é o que eu acho que é mais interessante da gente olhar. A gente percebe realmente que o mercado está com um movimento em faixa, né, em range, né, ligeiramente lateralizado, na verdade lateralizado com ligeiramente em queda. E aqui, olha só, o crocodilo apontando para baixo, crocodilo navegando de barriga para cima, ou seja, mercado em queda, mas também está virando. Também está virando. A mesma coisa que a gente viu no S&P, olha só. A convergência e divergência virando, o RSI está bem robusto aqui, passando do zero, né, ou seja, ele já está na região positiva, aqui quase indo para positivo, ó, mais um pouquinho ele vai para positivo. Essa semana foi toda de alta, né? Estão vendo aqui, né? Semana toda de alta, ó, semana que fechou, semana da independência, tá certo? Então, eu acredito também que nesta semana o índice do Nasdaq vai continuar essa tendência. Ele deve ter uma correção, que foi uma esticadona boa essa semana passada, e provavelmente ele vai continuar em alta. É o que mostra aqui. Agora, tem uma série de outros elementos que podem segurar essa alta e até fazê-lo corrigir mais. Mas eu acredito que aqui já foi uma correção razoável. Ele deve seguir num movimento de alta. Pode ser mais tímido, né, ou pode ser mais pronunciado. Ok? Vamos olhar o dólar. O dólar é muito importante. Então, também, o dólar nos últimos 6 meses, ele teve lateralizado, altos e baixos. Né? Ele não dá para dizer que isso daqui foi nem tendência de alta, nem tendência de baixa. A gente teve, obviamente, uma tendência aqui de alta, ali de maio até julho, mas 2 meses não é bem assim uma tendência para uma moeda, né? E ele está agora enfrentando uma queda. Está enfrentando uma queda. Ele está numa tendência de baixa.
Tá? E eu acredito até que por causa da aproximação das eleições brasileiras, o real ele tem condições de se valorizar, depende muito de quem toma aí quem vai disputar o segundo turno, tá? Vai ser uma eleição conturbada, né? O Brasil está bem polarizado, mas a tendência é que o real continue valorizando, portanto, o dólar continue caindo. Mas isso pode mudar de uma hora para outra. Se o mercado entender que agora um determinado candidato não é bom para o mercado e ele está bem posicionado, vira tudo. Tá? O real despenca e o dólar valoriza. Tá? Mas o que a gente tem de fato nas últimas 6 semanas é um dólar absolutamente lateralizado com uma ligeira tendência de queda. E o que a gente está vendo aqui na última semana que aconteceu? Vocês se lembram que o índice caiu na terça-feira? Olha o dólar subindo. Lembra que o índice subiu na quinta-feira? Na sexta? Olha o dólar caindo. Normalmente, eles andam em sentidos opostos. Normalmente, não é sempre, isso não é regra, mas é uma situação natural de se ver. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem o crocodilo ligeiramente alinhado, mas virando para queda. A gente tem as 3 médias longas acima do preço, ou seja, e bem horizontais, né, razoavelmente bem horizontais. Então é preço lateralizado, ou seja, o dólar vai ficar rameando ao redor dos 5, né, pode cair até uns 4 e pouco, 4 e pouco que eu digo 4,90, 4,95, pode subir até seus 5,25, 5,30, mas eu acho que ele vai ficar nessa faixa. Tá? É isso que eu leio de tudo isso. Não existe, neste momento, nenhum tipo de indicação de que o dólar deve ter um movimento um pouco maior. A gente pega aqui, por exemplo, um movimento grande, né, que teve aqui na virada das semanas aqui, da semana anterior, foi no meio da semana anterior, né, de 29 de agosto, onde ele virou aqui 246 pontos. Tá? Foi um belo trade, né? Quem entrou, quem faz trade de posição, né, e fica posicionado de um dia para o outro no dólar e comprou nesta região aqui que estava indicando compra, né, reversão, estava batendo nos limites, num suporte muito forte, né? Poderia ter comprado nesse topo aqui, pelo menos. Ó. Quem fez isso daqui teria feito aí 180 pontos no dólar. Cada contrato de mini dólar a 180 pontos teria dado R$ 1.800. É uma boa soma, dá para se divertir, né? Em 3 dias. Tá? Então, o que nós estamos vendo? Voltando aqui agora, né? Porque eu já fui começar a falar de operação e não é essa a intenção. Aqui a gente está com um dólar enfraquecido. O convergência e divergência está caindo, mas ainda positivo, mas está chegando perto do zero. Ela pode virar. A aceleração diminuindo, ou seja, perdendo o movimento. O RSI já caiu abaixo de zero, as médias estão apontando para baixo e estão se aproximando de zero. Se ela ficar abaixo de zero, indica uma força vendedora, uma força de queda. Tá? Então, a ideia aqui é que o dólar tem mais probabilidade de cair do que, ou de permanecer de lado, né, mas com uma ligeira queda, como aqui a gente está vendo aqui. Ok? Eu gosto sempre de olhar também commodities, né? E uma das commodities que eu gosto de olhar é o milho, tá? Porque ela mostra muito a força do mercado de agro brasileiro. Apesar do milho ser cotado, né, ser uma commodity, portanto cotado em dólar, cotado em relação ao mercado internacional, o milho brasileiro ele tem uma preponderância, ele faz preço, né? E é interessante olhar porque ele influencia indiretamente no mercado. E para quem opera milho, que é um ativo excelente para ganhar dinheiro, tá? Também pode ter uma ideia. Então aqui a gente vê nos últimos 6 meses, né? Desde março o milho só teve queda, né? Ele vem caindo. Nos últimos 3 meses ele também está em queda. Nas últimas 6 semanas ou 1 mês e meio ele teve movimentos abruptos, né, expressivos, né, um movimento como esse aqui, por exemplo, de 55 centavos, caiu para 5,50, né, R$ 5,50, né, cada real
num contrato de milho são R$ 450, né? Então, vezes 5, R$ 2.250, né? Mais os 5 pontinhos de gorja ali. Então, tem tido movimentos realmente expressivos. Ó. E ele que está começando uma queda, mas uma queda mais tímida aqui, uma queda mais lateralizada, ainda assim, para quem conseguiu comprar mais ou menos lá em cima e veio até aqui, já fez aí 16, 17 pontos, né, 15 pontos que seja, né, já dá um dinheirinho bom. Tá? A convergência e divergência também está tímida, tá? Ou seja, está mostrando pouca possibilidade de movimento. Né? Tocou o zero aqui e voltou a ter uma ligeira alta. O RSI está ramerrando ao redor do zero, ou seja, não é um ativo que neste momento pareça indicar ou atrair, né, para uma operação. Ele deve ficar aí mais lateralizado. As bandas de Bollinger, elas estão contraindo, isso pode levar a uma ruptura, né, e aí sim ele ter aí um caminhar mais expressivo. Mas não é o que dá para se depreender neste momento, olhando o fechamento da semana anterior. Ok? Bom, eu também gosto de olhar a ação da Bolsa de Valores da B3, né, porque quando a B3 está indo bem, ela é de uma certa forma um indicativo de que o mercado está indo bem, né, e nos últimos 6 meses ela só caiu, né, como a gente viu no nosso índice. Né. Tem aquele topo em maio, tem um outro topo aqui em agosto, não tem muita diferença do que a gente viu no nosso índice. A única coisa que dá para acrescentar aqui é que nas últimas 6 semanas ela está trabalhando com um comportamento de ligeira alta, o convergente divergente está lateral ainda, mas está indicando alto. O RSI ele deu uma segurada aqui, uma agarrada, mas está parecendo que vai engatar numa alta, tá? E o crocodilo está dando ares de alta. Então eu esperaria que essa ação faça uma correção nos primeiros dias dessa semana, continue talvez essa correção, né, ou já vire, encontre suporte aqui e comece a crescer. Mas mesmo que ela tenha uma correção, ela deve voltar a crescer lá pelo meio da semana, é o que eu imagino. Tá? Tudo pode acontecer, nunca se esqueçam disso. Petrobras, a queridinha, Petrobras está pagando dividendo pra caramba, isso daqui vale a pena ter no portfólio para ficar. Né? Só que ela está já um pouquinho cara, né? Olha só, coloquei desde setembro de 2021, ela só subiu, né? Aqui desde março, os últimos 6 meses. Olha o movimento que ela teve desde junho, né? Ela ficou bem lateralizada aqui, mas ela teve um movimento muito grande. Aqui nos últimos 3 meses e aqui as últimas 6 semanas ou 1 mês e meio. Ela trabalhou basicamente em baixa essa semana toda que passou, semana da independência. Né? Eu acho que tem um lado natural aqui dela estar em baixa, ela acabou de pagar dividendos, né, há pouco tempo atrás, ela tem decrescido seus preços e ainda não ocorreu nenhum tipo de visibilidade de crescimento na lucratividade da empresa, ou seja, o que pode estar acontecendo aqui é que ainda não está claro se essas reduções de preço estão só ligadas aos estímulos, reduções de impostos, ou se tem algo mais acontecendo. Provavelmente tem, né, porque tem havido redução diretamente na refinaria. Então, isso daqui pode ser uma pequena percepção de que ela pode pagar menos lucros, menos dividendos na próxima. Mas Petrobras é uma empresa hiper sólida. Tá? E provavelmente, com o caminho que está tomando recentemente a eleição, existe uma possibilidade de ela ficar lateralizada, né, pela dúvida do que vai acontecer, de quem será o candidato que vai de fato despontar aí a partir do início de outubro. Tá? Então eu acho que é natural esperar uma lateralização, ainda que ela esteja no movimento aqui de queda, mas corrigindo. E olha, o convergente divergente ele parou de cair, deu aquela viradinha, começou a subir, ainda que os candles tenham sido de baixa. Tá? Um doji aqui, candles de baixa na sexta-feira.
porém virando aqui, ó, isso é bem interessante, pode mostrar o esgotamento do movimento de queda, aqui tem claramente um suporte, né, ela só cai mais se romper esse suporte, ela está encontrando suporte aqui na banda de Bollinger e na segunda linha de volatilidade, tá? Ou seja, do fio ao quadrado, né? Aqui é o fio ao cubo, aqui é o fio ao quadrado. Então, essa realmente é uma linha que parece ser forte, ainda mais que ela trabalhou todo o tempo lá na linha superior, né? E agora ela encontrou a inferior, ela deve encontrar resistência mesmo. O RSI, porém, ele está em baixa, mas virando, ó. Tá virando, né, aqui. Então, eu acredito realmente que Petrobras é um movimento mais lateral, mas que pode começar a encaixar uma ligeira alta. E eu vou olhar aqui hoje mais Vale do Rio Doce, que eu diria que é um dos melhores ativos para se operar no day trade atualmente, tá? Para quem opera day trading. Se a gente for olhar aqui nos últimos 6 meses, ela também engrenou queda, né? As médias longas continuam indicando queda, tá? Olha só, queda bem definida, tá? Ela teve aqui um duplo topo igual ao índice, né? Ela tem um peso muito grande, tanto a Petrobras quanto a Vale tem um peso desproporcionalmente elevado no índice Bovespa, e aí às vezes ele acontece realmente de se comportar como essas ações. E é o que aconteceu aqui, ó, 2 topos, mas ele deu uma virada, como aconteceu com o índice também, né? Se vocês se lembrarem, se não, voltem lá para vocês verem. Vamos olhar aqui nas últimas 6 semanas, último 1 mês e meio, a gente está com os candles trabalhando acima da linha de Bollinger, mas estão chegando próximos da linha de volatilidade em fio ao cubo. Isso daqui, ela está começando a fechar. O convergente divergente, ele teve um comportamento interessante aqui teve um gap significativo, né, no meio da semana, logo depois do feriado, né? Na verdade isso aqui foi a sexta-feira, né, 3 candles de sexta-feira, sendo que o resto da semana ela ficou totalmente lateralizado. E o RSI indo longe também, mas ó, já segurando um pouco aqui. Então ela deve dar uma segurada, ela vai ter que fazer uma corrigida, né? Dificilmente ela passa essa linha, ela vai ter que fazer uma corrigida, vai se distanciar dessa linha e depois vai provavelmente para o alto de novo, tá? Então cuidado nesse começo de semana, porque ela ainda pode ter um candle de alta na segunda, mas ela deve ter essa quarta-feira fazer uma correçãozinha para poder se afastar dessa linha aqui, ou ela vai caminhando junto com a linha de volatilidade, tá? Dificilmente ela se sustenta muito tempo também acima da linha de Bollinger, tá? Por isso que eu estou falando, ela deve ter uma correção, tomar um fôlego, né? Lateralizar um pouquinho e depois continuar na alta, mas isso daqui é um sinal que ela deve ter um movimento de alta mais expressivo no médio prazo, ok? Bom, eu não vou analisar bancos hoje. Eu gostaria realmente de agradecer vocês, espero que tenham gostado desse tipo de análise que estamos fazendo. Repetiremos essa análise toda segunda-feira, será publicada às 8 horas da manhã, tá? Assim dá um tempo da gente editar e colocar algo legal para vocês. Perguntem à vontade, tá? Eu não vou fazer call aqui, então não perguntem se deve comprar ou se deve vender, porque eu não vou responder, tá? Não é essa... eu não estou autorizado a fazer isso e nem quero estar autorizado a fazer isso porque eu negocio na bolsa. Tá? Então eu não posso expor fazendo calls aqui, tá certo? Quem faz call é quem é um analista certificado e ele não pode operar, né, naquele ativo que ele fez o call da mesma maneira que uma pessoa tem a liberdade, uma pessoa comum tem a liberdade de operar. Eu quero ter essa liberdade, quero manter essa liberdade. Ok? Então espero que tenham gostado mais uma vez. E na semana que vem estaremos de volta com mais uma análise da abertura da semana. Muito obrigado e até lá.